Bom dia, você que está aqui na nossa EBD, né? Estamos começando a nossa classe da Escola Dominical para Adultos. E nesse domingo, dia 7 de junho, eu convido você para fechar seus olhos. Nós vamos estar orando nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Pense naqueles pedidos de oração que você quer entregar diante do altar do Senhor. Pense naquelas pessoas que você vai interceder por elas, como pessoas que talvez estejam passando por necessidades, estejam passando por dificuldades financeiras, dificuldades amorosas, né, no relacionamento, dificuldades de enfermidades. Eu não sei quais são as dificuldades que as pessoas que você vai interceder agora, mas ore por elas do fundo do seu coração. Entregue esses pedidos de oração diante do altar do Senhor. Feche seus olhos, por favor. Pai de amor, Pai bendito, obrigado, Senhor, por esta manhã que podemos estar orando, Senhor. Abençoa cada uma das pessoas que estão acompanhando agora essa aula de escola dominical. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas de acordo com a Tua vontade. Dirige, Senhor, a vida delas. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido? Ok. Então, começando o nosso EBD hoje, 7/6, nós vamos falar sobre argumentos teológicos da existência de Deus. Lembrando que nosso tema da lição desse trimestre é Quão grande és tu? Estudo sobre Deus e seus atributos. Então, argumentos teológicos da existência de Deus. Eu começo lendo para você o texto de Salmo 19, que diz assim: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu redor. Se nós, para começarmos nossa lição nesta manhã, eu gostaria de trazer para você para esse texto, né? Esse texto de Salmo 19 é a maior comprovação da existência de Deus. Não existe uma outra maneira de você comprovar a existência de Deus melhor do que esse texto de Salmos 19, de 1 a 6. Então, se algum dia alguém perguntar quem é Deus para você, abre no Salmo 19, de 1 a 6, que já está definido ali quem é Deus. É para você passar essa definição para a pessoa que é leiga ainda no Evangelho, ok? O alvo dessa lição de hoje, está em letrinha pequena aqui, eu vou pegar aqui e tirar meu óculos, com licença. Diz assim: ao estudar esta lição, você terá condições de reconhecer as evidências naturais da existência de Deus. Vimos na lição anterior, entre outras coisas, os argumentos básicos da existência de Deus, a intuição humana, a natureza e as escrituras. As pessoas devem acreditar na evidência da revelação geral, mesmo que não creiam na revelação especial de Deus. Há argumentos elaborados por teólogos cristãos que, também refletindo filosoficamente, procuram demonstrar que há um Deus que cria, governa e sustenta todo o universo. Na lição de hoje nós vamos estudar esses argumentos. Então, lembrando, o que é a revelação geral? A revelação através da natureza, né? Através das coisas que os profetas faziam. E a revelação especial é a Bíblia, a Palavra de Deus e Jesus Cristo. Ok? Não esqueça essa diferença entre revelação geral e revelação especial. Então vamos ver os argumentos que nós temos aqui para a gente defender a existência de Deus. Primeiro, o argumento cosmológico. O argumento cosmológico considera que todas as coisas que existem no cosmos têm uma causa. A causa de um universo tão grandioso só pode ser Deus. É insensato cogitar que o universo seja obra do acaso. Existe um Deus que criou e sustenta todas as coisas. As substâncias da natureza estão em constante transformação ou movimento. Esse fato é constatado tomando-se por base a transformação física e química que ocorre no universo. Somando-se essas informações ao argumento presente, verificamos que Deus é o agente inicial do processo, ou seja, Deus foi quem começou tudo. Nas palavras de Tomás de Aquino, Deus é a primeira causa de todo esse movimento no universo.
As considerações desse argumento podem ser facilmente confirmadas por Colossenses 1, 15 a 17, que nos fala de Jesus. Olha só o que Colossenses fala a respeito de Jesus, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanos, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, nesse argumento teológico, cosmológico, faz menção à causa de um universo tão grande, tão grandioso, né? E essa causa só pode ser Deus. É insensato cogitar que o universo seja obra do acaso, né? O universo não surgiu do acaso. Surgiu de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o poder de Deus. Deus fez o universo. Não existe outra explicação. Não houve explosão de planetas, não houve uma aparição repentina. Deus criou. Deus está lá desde a fundação do mundo. E é por meio dele que foi criado todo o universo, né? Então, esta é um argumento cosmológico. De tudo o que existe no universo é prova substancial da existência de Deus, né? Tudo que existe lá. Depois nós temos o teológico, né? O argumento teológico. Diz esse argumento que tudo que existe no cosmos, além de ter uma causa, algum agente, tem ainda um objetivo, um propósito inteligente. A palavra telos no grego significa fim, meta, propósito. Como o universo parece ter sido criado com um propósito, existiu um ser inteligente que o criou, ou seja, Deus. Então, Deus, qual foi o propósito de Deus para criar todo o universo? Principalmente o homem, para a sua adoração e sua glória, né? Então, hoje, quando nós contemplamos o universo, a primeira coisa que nos vem à mente é glorificar a Deus por tudo que existe, né? Porque é por permissão de Deus que tudo existe, é pela vontade de Deus que tudo foi criado. Não existe outra pessoa que possa criar, apenas Deus pode criar. Ele é o único, suficiente e verdadeiro criador de todas as coisas. E sustentador também, né? Se você pegar, por exemplo, o planeta Terra é sustentado numa gravidade. Ele não fica rodando pelo universo, não cai para baixo. Ele está lá sustentado pela gravidade. E por que ele é sustentado pela gravidade? Pelo poder de Deus. Deus permite, né, que o planeta Terra seja sustentado pela gravidade. Quando falamos sobre ciência, logo pensamos em experimentos. Pois bem, em todo o universo existe um lógico inteligente que fez com que a ciência possa existir. Afinal de contas, se tudo que existe no universo não obedecesse a um propósito inteligente, como poderíamos ser repetidos ou experimentados e obtidos os mesmos resultados? A pergunta é para você. Com isso, vemos que Deus, o planejador do universo, criou tudo de maneira lógica, obedecendo à lei que ele mesmo desenvolveu. É baseando-se neste raciocínio que o argumento teológico prova a existência de Deus. Então, se você não conhecia esse argumento teológico, você vai conhecer agora. E ele prova a existência de Deus. No livro de Jó, por exemplo, se você abrir lá o livro de Jó, encontramos vários versículos que comprovam o que este argumento defende. Tudo foi criado por Deus de maneira lógica e inteligente, de modo que cumpra o propósito estabelecido por ele. Vejam aí textos do questionamento de Deus a Jó, enfatizando a sua soberania e o seu propósito inteligente em tudo e o que criou. Então agora Deus faz alguns questionamentos para Jó e ele vai mostrando ali que é somente pela vontade dele que tudo foi criado no universo, né? Então o que Deus faz? Ele fala sobre as leis da física e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Se Deus não inventasse a lei da física, os mares não teriam limites para obedecer. Já pensou? Você está na sua casa, aí o mar começa a invadir a sua casa? Mas Deus estabeleceu limites, né? Dentro da física, ou seja, o mar sobe até um determinado ponto. E ponto mesmo, né? Ele não vai adiante. Por que o mar não vai adiante? Porque ali é o limite estabelecido por Deus, né? Às vezes tem as maresias, né? Lá as maréias, né? As ondas que quebram nos mares aí, mas nunca vão muito adiante, né? Porque não é da vontade de Deus. Deus criou
essas marés, para andarem em resposta ao homem quando o homem invadisse o espaço, né? Modo de dizer, né? Ao grosso modo. Deus criou o mar e deu limites, mas muitas vezes o homem quer ultrapassar os limites do mar, né? Então, o mar vem até a extremidade da terra, até a ponta da terra, onde Deus permite que vá, não mais que aquilo. Podem ver nas praias aí quantas construções há nas praias e por que o mar para ali na areia, não entra mais para dentro, aquela imensidão de água, porque ali foi um limite estabelecido por Deus, né? Outra coisa que Deus fala com Jó, falando sobre as leis naturais. Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens, ou quem deu entendimento aos meteoros? É Deus que dá trajetória às nuvens e meteoros. Se você olhar para o céu, para as nuvens hoje, você vai ver lá que tem nuvem que se move. A todo tempo tem nuvem se movendo. Agora, como é que essas nuvens se movem? Quem é que determina qual a direção que elas têm que seguir? Por que elas seguem essa direção? Já parou para pensar nisso? Então, a direção das nuvens é Deus que determina para que lado elas têm que ir, se elas têm que girar, se elas têm que ficar firmes, se elas têm que parar sobre um lugar. É Deus que determina a direção das nuvens. A mesma coisa os meteoros. E a pessoa, se não tivesse um controle dos meteoros, estaria toda hora caindo meteoro no universo, no planeta Terra, ou mesmo destruindo a Terra, né? Batendo de frente com um meteoro gigantesco, a Terra iria sucumbir. Mas o que faz esses meteoros desviarem da Terra? O que faz essas nuvens pararem ou andarem na Terra? Nada mais do que a mão de Deus. É Deus que determina como a nuvem deve andar ou parar, e também determina como os meteoros devem se organizar e passar longe do planeta, né? Ou quando passa perto, Deus não permite que haja uma colisão, né, entre o planeta e o meteoro, para evitar que pessoas se machuquem. Deus é maravilhoso. Ele faz as coisas de um modo que a gente não fica sem entender, né? Falando sobre a biologia, então, aqui em Jó ele fala sobre as leis da física, sobre leis naturais, e ele fala sobre biologia. Jó 39:19. Ou tu das as tuas forças ao cavalo, ou revestir o seu pescoço de crinas? Os animais foram criados por Deus, com as características que ele determinou. Então, os bichinhos aí, né, os animais que existem neste mundo, foi criado por Deus, né? É ele que dá a direção, é ele que determina como os animais vão andar, como os animais vão agir em relação ao homem, né? É Deus que determina tudo, ok? Depois aqui, então, a existência de um universo tão complexo e ao mesmo tempo tão organizado testemunha a existência de Deus. Amém? Argumento ontológico. O argumento ontológico, do grego ser, parte da ideia de que Deus é o ser maior do que qualquer coisa que se pode imaginar. Se conseguirmos pensar deste modo, então concluímos que de fato Deus existe. Ok? Então, repetindo, o argumento ontológico do grego ser, para dar a ideia de que Deus é o ser maior do que qualquer coisa que se pode imaginar, né? Então, é o ser maior do que qualquer coisa que se pode imaginar, é Deus. Se conseguimos pensar desse modo, então concluímos que de fato Deus existe. Nada a dizer aí, né? Tá bem explicadinho. Argumento ontológico, do grego ser, parte da ideia de que Deus é o ser maior do que qualquer coisa que se pode imaginar, né? Se conseguimos pensar desse modo, então concluímos que de fato Deus existe. E você tem todas as condições de estar próximo dele, desfrutando dele na sua glória, e tendo sabedoria, tendo entendimento. Você pode. Deus está sempre com você. É preciso apenas que você queira que Ele esteja sempre com você. Ainda dentro do argumento ontológico, pensando de maneira oposta a essa linha de raciocínio, se existe um ser maior do que Deus, este então seria de fato o Deus.
Com isso é impossível? Conclui-se que Deus é o ser supremo de todo o universo. Então não existe outro Deus. Deus é o ser supremo, né? O Senhor de todo o universo. E é uma responsabilidade muito grande para Deus, né? Cuidar de vários universos, cuidar de todo o universo, né? Tudo nas mãos dele, né? E ele cuida, né? O bom é que ele cuida, o bom é que ele preserva, né? É por isso que o salmista Davi não consegue conceber o fato de uma pessoa não acreditar na existência de Deus. E no Salmo 14 e 55 afirma: diz o insensato no seu coração, não há Deus. É um julgamento meio precipitado de Davi, né? Será que alguém pegou a palavra para ele? Será que alguém se importou de falar, irmão, vamos para a igreja, vamos conhecer o nosso Jesus a quem eu sirvo e tal? Eu acho que não, ninguém fez isso, né? É por isso que o salmista Davi não consegue conceber o fato de uma pessoa não acreditar na existência de Deus no Salmo. Ele afirma: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então esse insensato é assim, né? Se ninguém falou com ele, como eu acabei de falar, ninguém se importou com ele, ele vai sempre achar que não há Deus. É insensato. E se nós temos insensatos à nossa frente, temos que procurar trazer ele para o conhecimento de quem é Deus. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso crê na existência de Deus. Argumento moral. O quarto argumento é o argumento moral. Esse argumento parte do pressuposto de que se nós, seres humanos, temos noção do certo, errado e da justiça, é óbvio que existe um Deus que colocou esses sentimentos dentro de nós, pois Deus é a fonte de toda a justiça e o padrão para termos discernimento. Então, se nós temos o discernimento certo e do errado, mais certo do que nunca, Deus colocou esse sentimento na gente, né? É mais uma existência, agora dentro do argumento moral. Quando pensamos em atitudes questionadas no mundo, tudo, como por exemplo, matar é algo errado, e constatamos a ideia geral de que quero fazer algo de ruim, deve pagar pelo que fez, né? Roubar é algo errado, ou outras semelhantes a essas, estamos tratando de valores universais, isto é, valores que não estão atrelados a uma cultura ou determinado grupo religioso. O homem já nasce com esses valores em seu ser. Amém? Como se explica essa uniformidade de pensamento, senão através de uma mente superior que colocou dentro do homem esses valores? Logicamente, existe um Deus que é padrão desses valores e os compartilhou com sua criação. Então, existe um Deus que é o padrão desses valores e nos compartilhou com a sua criação, né? Além disso, a maioria das pessoas crê na existência de uma justiça vindoura, ou seja, que o bem ou o mal praticado será algum dia punido ou recompensado. Vejam o que diz a Bíblia sobre isso. Agora é a Bíblia, a sua Bíblia. O que ela diz? Com relação à justiça vindoura, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 2. Com relação à moralidade dos homens. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Que Deus abençoe você nessa manhã. Nós verificamos que esses argumentos encontram respaldo bíblico e podem ser reconhecidos como verdadeiros e úteis para uma boa apologia da fé cristã. Uma pessoa que se declara ateia nega as evidências e o fato de consumado e incontestável da existência de Deus, os quais estudamos com atenção. Então, dentro de tudo isso ainda, que nós acabamos de estudar, você ainda falando, eu sou ateu, não acredito em Deus, então você precisa rever seus conceitos, né? Pedir a misericórdia de Deus para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você, viu? Que Deus abençoe a sua vida. E nesta manhã, que Deus possa estar presente no seu lar, Deus possa estar presente no seu coração.
que você possa estar andando na presença de Deus, que você possa estar fazendo a vontade de Deus, né? Hoje à tarde, a partir das 17 horas, o irmão Kleber vai estar na igreja e a partir das 19h30, o pastor Jorge vai estar... Opa, confundi tudo aí, gente. A partir das 17 horas, o irmão Luiz... 17 horas, o irmão Luiz e o Paulo vão estar na igreja para acolhimento de dízimos e ofertas. E a partir das 19h30, aí sim, o pastor Jorge vai estar em nossa igreja, aqui em casa, né? Vai fazer a transmissão daqui de casa para o culto da noite. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Muito obrigado pela sua presença. Eu queria ver aqui ainda com vocês, só um minutinho, por favor. Deixa eu ver se está fácil aqui, a agenda da igreja. Nós teríamos nesse próximo sábado o encontro dos namorados, né? Foi cancelado, está cancelado, né? Por causa do coronavírus. Dia 18/6, pastor Tuti e a irmã Neuza completam mais um aninho de casados. Então, não esqueça de ligar pra gente aí, tá bom? Dando nossos parabéns. Dia 18 de junho. Nessa semana, deixa eu ver se tem alguém que fez aniversário. Nessa semana... Não temos ninguém aniversariando. Não tem ninguém aniversariando, mas mesmo assim, eu gostaria que aqueles que puderem, mandem uma foto para mim. Uma foto assim, meio corpo, né? Nós vamos estar pondo sua foto na semana do seu aniversário no Face aí da igreja, tá bom? É muito bom isso, porque se os irmãos lembram de você, já oram por você também. Pode mandar foto no meu privado, né? No Face, no WhatsApp, e eu vou salvar numa pasta aqui, tá bom? Que Deus abençoe você. Feche seus olhos. Pai de amor, Pai bendito, obrigado pelas pessoas que estão aqui, que estiveram aqui assistindo hoje esse estudo, Pai. Que o Senhor possa nos dar a tua direção, a tua paz. Abençoe os jovens, que daqui a pouco começa o estudo deles. Que o Senhor possa estar abençoando a vida deles também. Em nome de Jesus, amém.